Estamos no Clube Pardelhoense, o clube que pertence à freguesia de Pardelhó e que completa este ano 103 anos de idade. Estamos a falar com o Manuel Ramos, presidente do Clube Pardelhoense. Manuel, quer-nos falar um pouco da história deste clube? Pardelhoense foi fundado em 1908 por um grupo de pardelhoenses que se juntou e que achou que havia mais alguma coisa para fazer, em termos de conversas, em termos de saraus e coisas que na altura podiam fazer. E então juntaram-se e decidiram construir um clube. A partir daí, o Clube Pardelhoense funcionou em alguns lados, em vários lados da freguesia, numa farmácia, em casa de outras pessoas de Pardelhó, até que em 1947 iniciou-se a construção desta sede. Demorou cerca de 3 anos a ser construída, e onde posteriormente passaram por aqui vários nomes da música e do teatro de Portugal, que várias vezes atuaram aqui na nossa sede. Com o desenrolar do tempo, as associações e os clubes começaram a ter menos movimento e passaram por alguns anos de decadência até que as coisas se tornassem a movimentar. Nós, no meu caso, que estou aqui à volta de 17 anos, já apanhei uma fase em que havia só os bailes, que era mais ou menos o movimento que se fazia aqui em Pardelhó, o teatro que nós tínhamos também, e a nossa banda filarmónica. A nossa banda filarmónica que passou por uma fase crítica também há uns anos, em que os vários elementos de muita idade foram morrendo e houve uma diminuição de elementos da banda. Posteriormente construiu-se uma escola de música, essa fundada por um maestro que se reformou da banda das Forças Aéreas e que veio para Pardelhó, e então, nos seus tempos livres de reformado, fundou a escola de música. E com isso a banda começou a reativar. Neste momento a nossa banda tem 60 elementos e 95% deles foram formados na Escola de Música do Clube Pardelhoense. O que nos levou então, ao fim destes anos todos, e quando completámos 100 anos de idade, a repensar o que íamos fazer com o Clube Pardelhoense. Os bailes e a atividade associativa diminuiu muito, as pessoas têm outros motivos de lazer, principalmente em casa, neste momento é em casa, e então o Clube Pardelhoense passou, como todos os outros, penso eu, por uma fase de pouca assiduidade, pouco movimento. As instalações também, ao fim de 50 e tantos anos, estão degradaram-se. E nós apostamos, numa época muito difícil, em dar uma nova vida ao Clube Pardelhoense, e para isso tivemos que fazer obras. Mas o Clube Pardelhoense, como tinha um certo nome, uma certa tradição na cultura, nunca nos dedicámos muito ao desporto, porque também não tínhamos possibilidades em termos de espaço. Apostámos então numa renovação do Clube Pardelhoense para futuras atividades em termos culturais. Nós sempre tivemos um grupo de teatro, sempre foi um grupo cênico que sempre teve atividade, a banda do Clube Pardelhoense, a escola de música, e onde todas as coletividades, todas as associações de Pardelhó costumam fazer espetáculos do Clube Pardelhoense. Portanto, não podíamos deixar que a casa fosse abaixo, assim a dizer. Era uma casa antiga, toda feita de madeira, e que precisava de uma renovação. E nós, para continuarmos com esta atividade cultural, precisávamos de reativar e chamar pessoas novas ao Clube Pardelhoense. E então avançámos no ano que fizemos 100 anos, foi uma aposta arrojada, penso eu, minha e toda a direção, com o apoio do resto da coletividade, todos os sócios que estavam presentes apoiaram-nos a 100% nesta iniciativa, e a partir de agora vamos ver o que é que isto vai dar, porque nós temos projetos
e se os nossos projetos vingarem, eu penso que podemos dar uma nova vida ao Clube Pardelhoense. Pode-nos adiantar quais são esses inventos para o futuro? Ora bem, neste momento nós temos quase terminadas as nossas obras de restauro da associação, da coletividade, e pensamos manter, como é certo, a banda de filarmónica, a escola de música, que neste momento tem à volta de 40 alunos, se calhar para mais, porque é uma secção autónoma, o número ao certo não lhe posso dizer. Temos o grupo cénico, que vamos reativar. Temos, em princípio, quase acertado, aulas de danças de salão, com um casal de professores que é um casal que em princípio em setembro já vão começar a atividade aqui de aulas de dança, e pensamos formar um grupo cénico de assim dizer juvenil. Se a coletividade for frequentada e tiver a atividade de jovens, os pais e os familiares vêm participar. Ao participar, vêm se integrar com o Clube Pardelhoense. E é essas pessoas que nós também queremos chamar. Mas chamá-las agora é difícil, porque elas estão realizadas em casa, em vários tipos de atividades que têm em casa, o lazer todo em casa, e têm dificuldade em sair de casa. Mas se tiverem os filhos, se tiverem os netos a frequentar o Clube Pardelhoense, a ter atividade, a fazer teatro, a tocar na banda filarmónica, até a tocar nos possíveis grupos que eles possam formar através da banda, são chamados outra vez ao Clube Pardelhoense, e dessa forma podem, é lógico que não todos, mas alguma percentagem, começar a realizar atividades no clube, e é nessa forma que a gente vamos apostar. Vamos apostar também numa parte de espetáculos ao vivo nas nossas instalações, com uma periodicidade mais ou menos entre 3 em 3 semanas, com pessoas aqui do Conselho, pessoas que têm um grupo de amigos que tocam um tipo de música jazz, músicas brasileiras, seja lá o que for o tipo de música, em que nos possam vir mostrar o que fazem em casa. Se calhar de outra forma não conseguem mostrar esse tipo de atividades que têm. E se calhar vindo ao Clube Pardelhoense, e nós damos essa oportunidade, fazem com que mostrem o que valem, mostrem o que sabem fazer, e para nós tem sempre uma atividade, tem sempre um fim lucrativo, que é ter a casa com pessoas, ter a casa ativa, que é nesse aspecto que a gente vai apostar. O Clube Pardelhoense foi sempre uma referência para a juventude, ainda nota isso hoje? Sim, segundo eu ouço dizer, o meu pai, os meus avós e o meu pai, que sempre estiveram ligados ao Clube Pardelhoense. O Clube Pardelhoense, da freguesia de Pardelhó, era o centro das freguesias aqui em redor. Além das freguesias em redor, há muitos casos que eu conheço, pessoas da minha idade, mais velhas que eu, poucos anos, que vieram casar a Pardelhó e conheceram as esposas, essencialmente são os homens que vieram para cá, conheceram as esposas aqui no Clube Pardelhoense, porque vinham aos bailes do Clube Pardelhoense, que eram conhecidos no Conselho de Estarreja, no Conselho de Ovar, aqui nos arredores, eram conhecidos em todo lado. Isto nos anos que havia que era o auge dos bailes. Essas pessoas, com a idade, com o trabalho, com as coisas, começaram a afugentar, e o Clube Pardelhoense, e como os outros clubes, tiveram aquela fase má, que foi a fase em que apareceram as discotecas. Toda a gente fugia dos clubes, das associações. Os bailes praticamente foram nulos. Nós, felizmente, através da escola de música que formámos, continuámos a ter uma atividade dos jovens ser captados para o Clube Pardelhoense. Tentámos, ao longo destes anos, dar-lhes uns incentivos em vários aspectos do Clube Pardelhoense, deixá-los formar um grupo musical, deixá-los fazer festas no Clube Pardelhoense, em que eles eram eles que organizavam, deixávamos fazer teatros, para eles se motivarem para frequentar o clube.
e nesse aspecto acho que nós conseguimos ter sempre a atividade no Clube Pardelhoense essencialmente e maioritariamente por jovens de Pardelhão. E é nesse aspecto que a gente também vai tentar continuar a nossa ação. Com Manuel Ramos Pai, dirigente da Banda Filarmónica de Pardelhoense e presidente da Assembleia da Associação. São Manuel, quer-nos falar um pouco como é que começou, da história do Clube Pardelhoense? Portanto, a fundação do Clube Pardelhoense foi em 1 de dezembro de 1908. Nasce de uma ideia, há um padre pardelhoense que estava nos Estados Unidos, na Califórnia, junto da comunidade de imigrantes portugueses nos Estados Unidos, e que veio de férias. E portanto, veio de férias passar aqui uns tempos à sua terra. E trazia em mente criar na sua terra natal uma associação idêntica àquelas que já existentes nos Estados Unidos. Seria um local de convívio para reunir as pessoas interessadas da terra e proporcionar-lhes momentos de lazer, de convívio, de entretenimento. Passa a ideia a alguns, reúne aqueles que lhe pareciam válidos e que teriam condições para fazer-se ingrar essa obra, e ao fim de algum tempo reúne 25 pardelhoenses
cheios de boa vontade, de criar então em Pardelhó a primeira associação recreativa do distrito de Aveiro, em 1908. Dado depois o êxito desta associação, começaram-se a criar outras em redor, inclusivamente o Centro Recreativo de Estarreja, o Centro Recreativo em Pardelhas, na Mortosa, mas o Clube Pardelhoense é a primeira associação recreativa criada em todos estes arredores. De início com muito entusiasmo, depois mais tarde sofre uma quebra, isso é natural, o entusiasmo passa, cada um tem os seus afazeres e começa a diminuir o interesse. E a coletividade, por volta de 1926, há mesmo são convocadas duas Assembleias Gerais para decidir da continuação ou da dissolução da coletividade. É aí que nessa altura surge, porque a coletividade financeiramente não tinha dificuldades, o seu problema era a parte humana. E aqui surge então a banda que era a Filarmónica União Pardelhoense, fundada já anteriormente, em 1874, que por sua vez tinha outro problema. Tinha gente, não tinha instalações e tinha dificuldades financeiras. E então, face à integração da banda da Filarmónica União Pardelhoense na coletividade, na associação recreativa. E é a partir daí que a banda toma o atual nome, Banda Clube Pardelhoense. Isto em 1926. Portanto, aqui surge já um ativar de movimento, com a parte musical, também a banda fornece elementos para integrar, para acompanhar os espetáculos de teatro que entretanto aqui também se fazia, que havia um grupo de teatro e o clube vai se mantendo. O grande incremento desta associação, o ponto mais alto surge nos finais dos anos 40, quando se começa a construir esta sede, a sede própria, porque até aí eles viviam em instalações alugadas, hoje aqui, amanhã lá, faziam umas adaptações e iam andando de um lado para o outro. Surge a ideia de se criar uma sede própria, com muito sacrifício, com o auxílio dos pardelhoenses que vinham para aqui ao domingo trabalhar, dar a sua mão de obra, dar a sua colaboração, depois também com um mestre que acompanhou isto, e ele a sede é inaugurada nos finais de 1948. Há despesas, ou ficaram empenhados na altura umas largas dezenas de contos, que foram emprestados por um grupo de associados que emprestou dinheiro sem qualquer retribuição de juros. Havia necessidade de retribuir, de restituir o dinheiro aos associados que tinham emprestado, e então a necessidade cria o engenho e obriga a trabalhar. E é quando se fazem aqui grandes espetáculos de teatro e esta casa tem uma atividade enorme, com bailes de grande qualidade, tanto musical como na parte de movimento, e é conhecido, o Clube Pardelhoense tem uma dimensão, é conhecido em todos os arredores, vêm aqui aos bailes de Pardelhó, pessoal de São João da Madeira, de Cocujães, da Arrifana, Ovar, todos se vinham concentrar. E o resultado disso é que há aqui muitos casais, há muita gente, muitos rapazes de fora que estão aqui casados
como que arranjaram esses casamentos nos bailaricos do Clube Pardilhense.